Fui atacado na internet. Posso pedir a remoção desse conteúdo? É censura? É liberdade de expressão? Vamos entender quais são os seus direitos como criador? Se você produz conteúdo para a internet, seja YouTube, Instagram, TikTok, qualquer que for a plataforma, não é incomum a gente encontrar esse tipo de problema. Só que existe, pessoal, uma diferença entre uma crítica, até mesmo uma ofensa, de um crime ou algo que afete o direito de imagem da pessoa. Então, nem toda crítica é uma crítica por si só, ela pode configurar outras coisas. Então, antes de mais nada, a gente precisa ficar atento, no primeiro momento, ao qual é o teor, vamos colocar aqui como comentário, qual o teor daquele comentário? É realmente uma crítica? É ali uma opinião? Ou é outra coisa mais grave? Porque, gente, aqui no escritório, a gente lida muito com casos como esses, e muitas vezes as pessoas, a gente atua bastante pelas vítimas, né? No caso, pelas pessoas que foram ofendidas, pelos criadores que sofreram ali algum tipo de crime ou de ofensa, enfim, dando a sua imagem. Quando do outro lado se recebe lá a notificação ou o processo ou o que for, se bate muito na tecla da liberdade de expressão. Só que vejam bem, a liberdade de expressão, ela é, sem dúvidas, uma conquista, porque no direito nada se ganha, tudo se conquista, então a liberdade de expressão é uma conquista, ela é um direito e ela é um princípio basilar do nosso ordenamento jurídico. Só que a liberdade de expressão, gente, ela não é carta branca para falar o que quiser na internet. Não é, definitivamente não é. Então a gente tem ali limites e balizas que precisam ser observados para saber exatamente o que é algo inofensivo, pode até ser desagradável para você, mas que é inofensivo juridicamente e o que é de fato um crime ou algo ali, algum tipo de ilícito civil que possa te prejudicar como criador. E aí que entra que o tempo da internet, né, gente, é outro do tempo do mundo real, né? E, enfim, quem trabalha com produção de conteúdo sabe, conhece de perto o quanto um comentário, às vezes, uma insinuação pode prejudicar toda uma carreira. Então, saibam que o tempo da internet é diferente. É claro que se você está me assistindo, provavelmente você é criador e trabalha com isso, então você já tem essa noção, mas que nós precisamos, nós atuantes da área jurídica, eu que sou advogada e a gente também busca levar isso para o judiciário, enfim, para as plataformas, a urgência de muitas vezes que a gente precisa imprimir naquele caso para que ele ande rápido, visto que as consequências de algo que não deveria ter sido feito, um comentário, o que quer que seja, podem ser nefastas, né? Podem ser muito graves e podem ali perdurar pelo resto da vida daquele criador. Aliás, eu que advogo para esse mercado, já percebi em alguns casos que eu lidei que há, inclusive, muitas vezes, criadores que disputam um nicho. Não é incomum, tá, galera? Não é incomum que esses criadores que disputam nichos tenham ali pessoas, às vezes, que nem eles mesmos sabem, né? Não são eles propriamente que gerenciam, tá? Pode ser as pessoas, grupos de pessoas, fãs, enfim, por si só, que criam ali ondas massivas de ataque, de hate, de discurso de ódio para o outro criador. Então, de forma mecânica, de forma estratégica e pensada mesmo para manchar aquela imagem, né? Esse tipo de disputa e esse tipo de prática online para prejudicar o concorrente, por assim dizer, tem acontecido bastante e eu já lidei aqui no escritório com alguns casos assim. Vamos falar agora rapidamente, não vou entrar no juridiquês, mas vamos falar aqui rapidamente dos fundamentos jurídicos, né, de tudo isso. Eu já disse, né, pessoal, da Constituição Federal, que traz a liberdade de expressão como um pilar da nossa democracia, que é extremamente importante, mas como qualquer outro princípio, a liberdade de expressão encontra baliza em outros direitos. Então, nenhum princípio é extremamente absoluto no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Não vou entrar em teoria geral do direito aqui, mas saibam que nenhum princípio é absoluto. Entre direitos fundamentais, quando a gente precisa escolher entre um direito e outro, o que a gente precisa observar é que nenhum deles pode ser suprimido por completo. Então, se eu tenho a liberdade de expressão ali entrando em conflito com outro direito tão importante quanto, eu preciso balizar aquilo de modo que ambos os princípios possam ser aplicados, certo? E além disso, também a gente tem ali o nosso Código Civil, que diz que
quem, de alguma forma, por ato ilícito, causar dano material ou moral a outra pessoa precisa reparar. Tem o Marco Civil da Internet, tem o Código Penal, que traz os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Tem decisões dos tribunais, especialmente ali do STF, até houve ali uma mudança em relação às redes sociais, né? Enfim, as plataformas digitais, mas eu vou abordar isso em outro vídeo, porque dá muito pano para manga. Mas fato é que a gente tem a liberdade de expressão, mas a gente também tem outros princípios e outros direitos que precisam ser zelados. Beleza, então, né, pessoal? Com isso em mente, agora vamos para as dicas práticas do que fazer caso você queira remover algum comentário, algum conteúdo que ultrapassou ali a barreira da crítica ou de algo meramente desagradável. A primeira coisa que você vai fazer é reunir provas. Então, você vai gravar a tela, você vai tirar print. A gente sempre fala para gravar a tela, porque muitas vezes consegue pegar o URL junto, salvar o URL. Você vai fazer tudo isso. Você vai reunir o máximo de provas que você conseguir. A gente consegue usar essas provas, tanto em juízo quanto em notificações, enfim, mas se for necessário, depois a gente também pode levar elas para algum sistema, como o Verifact, enfim, que dá ali uma autenticidade maior para saber que aquela prova não foi manipulada. A segunda coisa é o quê? É denunciar para a plataforma. Isso é muito importante para fins de constituição de prova ou para a plataforma mesmo punir a pessoa, lembrando que o fato da plataforma apagar ali um comentário não exime o fato de você ainda assim poder ir atrás da pessoa que causou aquilo e pedir as reparações materiais e morais que você achar cabível, tá? Mas, de qualquer modo, é necessário demonstrar boa-fé, é necessário demonstrar que você tentou resolver de modo amigável e denunciar o conteúdo para a plataforma. Vamos supor, então, que a plataforma ela não colabore, que ela não remova o conteúdo, que ela fique silente e tá lá uma onda de comentários ou a mesma pessoa comentando. Aí a gente vai para outro aspecto, né? Aí a gente vai para uma coisa que ficou famosa na internet ultimamente, que é a famosa notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial, pessoal, ela não é algo ilegal. Eu vi muita gente dando a conotação de que, nossa, notificação é abuso jurídico. Não, gente, a notificação bem feita com fundamento, ela é uma maneira de você deixar a outra pessoa ciente de que, na sua visão, ela está violando X, Y e Z de direitos e que, se ela não tomar as medidas cabíveis, aí sim você entrará com uma ação judicial. Muitas coisas são resolvidas em notificação extrajudicial de forma amigável, sem precisar ir para processo, tá, pessoal? Então, é uma ferramenta válida. Tanto se a plataforma não colaborar, ela pode ser notificada, tanto diretamente a pessoa que fez o comentário. Ah, mas vamos supor que essa pessoa que fez o comentário está atrás de um fake. Calma que eu vou fazer um vídeo só explicando como identificar perfis fakes e como a justiça tem entendido isso. Se ainda assim a notificação não adiantar para nada, aí sim a gente pode ir para ação judicial e aí pedir tanto a remoção do conteúdo quanto eventuais danos morais e materiais para a pessoa que fez aquilo. A gente pode também colocar ali a plataforma, se nós precisarmos identificar quem é aquela pessoa. Não vou falar muito aqui, porque eu vou fazer um vídeo só de fakes, mas é possível sim, gente. Hoje em dia, por exemplo, a Meta, a gente tem casos aqui no escritório, né, vários, inclusive, originados de uma única onda de ataque de hate, em que a gente conseguiu os dados de praticamente todas as pessoas que comentaram coisas que não deveriam, porque eram ilícitas. Então, e-mail, telefone, IP, e com isso a gente consegue achar muita coisa. Então, aí, se não funcionar a notificação, aí sim a gente vai para ação judicial, onde é possível, né, buscar reparação moral, material e tudo mais que foi discutido no processo. Então, aqui, pessoal, eu quis fazer esse vídeo para explicar, né? Obviamente que existe a liberdade de expressão aqui no Brasil, ela deve ser honrada, obviamente, mas, como eu disse, né? Apenas encerrando e concluindo aqui, ela não é absoluta, assim como nenhum outro direito do nosso ordenamento. Então, se você sofre, especialmente aqui, a gente tem visto essas ondas massivas de ataques de hate ou de inverdades que vêm em cima de um criador, é preciso agir rápido e crimes não estão acobertados pela internet, tá, gente? Internet, famoso, né? Internet não é terra sem lei. Então, fiquem atentos a isso. Espero que meu vídeo possa ter ajudado de alguma forma, se você está passando por essa situação. Se você gostou, se inscreve aqui e me acompanhe, que eu pretendo postar vídeo com bastante frequência. Meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em direito digital e direito dos games.